dia, meu povo lindo! Como é que vocês estão? Vamos chegando, vamos chegando. Avisa o povo pra vir, pra chegar. Vou dar aqui um filtrinho. Olha aí, menino! Como é que vocês estão? Dormiram bem? Vamos chamar aqui a nossa convidada. Sejam muito, muito bem-vindos. Hoje é a nossa quinta aula da jornada de saúde, né? Que jornada maravilhosa. Vocês estão gostando? Se estão gostando, compartilha. Manda para as amigas, entendeu? Manda os coraçãozinhos. A aula de hoje vai ser sobre o quê? Com a nossa nutricionista maravilhosa, né? Que ela é tão chique que ela tá em Londres. Tá vendo? Tá poditada. O que ela vai falar? São 3 dicas para manter o foco e não desanimar durante o processo de emagrecimento. Hein? Você tá precisando emagrecer? Eu não tô, mas você deve estar, né? Então eu vou chamar a nossa convidada aqui. Deixa eu ver aqui como. Vamos convidar para ela entrar. Elisete. Vixe! Ixi! Elisete, o teu Instagram tá desatualizado, menina. Deixa eu ensinar aqui pro povo. Não posso te convidar. Vai atualizando aí. Que aqui a gente vai falando, né? Vamos chegando, meu povo. Bota os coraçãozinhos. Ela tá falando que atualizou. Pensa numa mulher rápida. Vamos chamar de novo. Vamos lá. Cadê nossa convidada? Como é que vocês estão? Dormiram bem? Já tomaram café? Fazendo o gancho de ontem, vocês viram que coisa maravilhosa? Seja muito bem-vinda. Deixa eu me afastar aqui, que eu vou ficar aqui. Como é que você tá? Bom dia, estou super bem, obrigada. Não sei o que aconteceu aí no princípio, que não estava entrando, né? Aqui, para mim, disse que é que seu aplicativo estava desatualizado. Então, por isso, não dava para chamar. Mas você já atualizou, já tá tudo certo. Gente, eu quero agradecer muito a presença de todo mundo que tá aqui e da Elisete, que se dispôs, né? A Elisete é tão chique, gente. Ela tá lá em Londres. Ao contrário da nossa amiga de ontem, que tava com a diferença muito, muito grande, a Elisete tá com a diferençazinha coisa pouca, né, Elisete? Acho que a gente está em 3 horas de diferença, né? Então, acho que tá ainda está um pouco cedo aí no Brasil. E aqui às 10 horas a gente está meio que começando o dia, né? Quero até agradecer, tem várias pessoas aqui, tá? Érica, do meu grupo. Gente, um beijo grande para vocês, tá? Obrigada por estar sempre dando esse suporte aí pra gente. Gente, Elisete, se apresente, fala assim, quanto tempo você está no mercado, o que é que você faz, para as pessoas te conhecerem, para a gente começar, tá bom? Tá ótimo, então. Bom, pessoal, bom dia, né, a todos aqui do Brasil, aqui de Londres e aí do Brasil. Primeiramente, obrigada, Érica, por esse convite. Muito bacana essa jornada da saúde. Eu estou acompanhando, eu tenho aprendido muito, viu? Muito obrigada mesmo. E para quem não me conhece, para os que já me conhecem, provavelmente já sabem, né, o meu trabalho, mas para as pessoas aí do Brasil, especialmente, que não me conhecem, meu nome é Elisete Reis Bennett, eu já moro em Londres há 20 anos
e sou formada em Ciências da Nutrição pela St. Mary's University, aqui de Londres. O meu background, eu era formada antes em marketing e propaganda, com comunicação. Então, eu trabalhava em rádio, em eventos, era locutora de rodeio. Então, é uma vida completamente diferente. E aí eu acabei me apaixonando pela nutrição e aí acabei, né, embarcando depois de velha, com 3 filhos, recomeçando a faculdade, a universidade de 4 anos de ciências da nutrição humana. E hoje eu estou aqui, né, trabalhando com a área familiar. Você não é velha, você é mais experiente. Verdade, isso também, com certeza. E então, Érica, eu trabalho bastante na área familiar, tá? Trabalho bastante com mamães, com a família, com a criança. E tenho aí um projeto maravilhoso que eu estou trabalhando agora, que é o projeto Mamãe Mais Leve e Você Mais Leve. Então, essa história de a gente ficar só falando em emagrecimento não é só o que traz o bem-estar para a gente. Eu acho que a gente se tornar mais leve em todos os sentidos. Então, estamos aí, né, com esse trabalho especializado para o emagrecimento, para nos tornarmos mamães e mulheres mais leves. Ai, que bom! E me fala uma coisa, quais são os 3 pontos que você acha importante em relação ao foco quando a gente está no processo de emagrecimento? Então, esse tema, gente, assim, eu gostaria até de né, focar um pouquinho no porquê do tema, porque no meu consultório é um dos problemas que eu mais atendo. As pessoas vêm para mim, normalmente elas já passaram por 3, 4, 5 processos de emagrecimento, já desistiram, já não acreditam nelas mesmas mais. Por quê? Porque elas falam, eu começo com esse processo de emagrecimento toda empolgada, com determinação, com foco maravilhoso, e ao passar, né, das semanas, ao decorrer do tempo, eu acabo deixando para trás. Não sei se alguém aí já passou por isso, é comum? Você, por exemplo, você já fez alguma coisa assim? Já se sentiu? Fala para mim, como você se sentiu? Assim, eu já passei pelo processo de emagrecimento, né? Eu cheguei a um pico de estar com 145 quilos, mais ou menos. E aí eu perdi mais de 50 quilos. Mas eu não fiz bariátrica, eu tive vergonha na cara. Eu tive propósito e foco, né? Então, assim, eu seguia tudo, exercício, a educação, trabalhar a mentalidade. E aí eu consegui chegar no peso que eu acho que é ideal. Mas aí, menina, esse negócio dessa pandemia. Aí volta, E aí né, tudo. Aí eu adquiri, eu adquiri, né, 10 quilos. Mas eu acredito que assim que as academias abrirem, né, que aqui tá com lockdown, aí deve também tá, né? Sim. E aí eu acredito que aí eu vou começar a nadar, porque assim, academia eu nunca gostei, assim, eu nunca me relacionei, assim, e Isso. tudo que eu não gosto ou que eu não vejo propósito, assim, apesar de ter propósito na academia, eu deixo de lado. Então, assim, eu gosto de nadar, eu gosto de fazer esportes, eu gosto de fazer outro tipo de atividade que queima caloria. Então, mas realmente é difícil realmente você manter o foco, porque todo dia é um dia, né? Todo dia você vence aquele dia. Exatamente. E isso é muito comum, tá? Eu vi ali a Cibele colocou a mãozinha para cima, acho que tem mais pessoas, você, né? Eu tenho dificuldade em várias coisas de manter o foco, não só na questão de alimentação. Manter o foco na vida, no geral, é algo que é desafiador. Né? Você vai se distrair com uma coisa ou outra. E é muito comum, então a gente não pode se culpar por isso. É muito, muito comum. Por quê? Porque, na verdade, não é a pessoa que está tendo aquela dificuldade, na verdade, são as estratégias que já começaram errada. Então, ou você começou sozinha, sem um suporte, não que você não consiga, claro que consiga, só que se você não tem uma estratégia, um suporte, então você acaba caindo dentro de 3 principais pontos que eu vou falar, que são esses 3 principais pontos que vai fazer com que você perca o foco, tá? Esses 3 principais pontos, o que é? O primeiro ponto é a falta de resultado. Você começa sem ter uma meta, sem ter uma estratégia, sem ter um suporte, né, ou profissional, ou mesmo o seu próprio suporte mental.
E aí você acha que você não está tendo resultado. De repente até está tendo resultado, mas você não vê esse resultado. Aí esse primeiro ponto, pronto, já começa a desafiar daí, né? E aí vem o segundo ponto, o excesso de privacidade. As pessoas, quando entram no processo de emagrecimento, elas já entram com uma mentalidade de restrição, né? Uma privacidade. Aí você começa a privar com essas ideias de dietas meio que tão restritivas e tão malucas, que hoje a gente já sabe, a ciência já avançou, a gente já sabe que isso não funciona, e a pessoa acaba, né, gerando essa restrição dentro dela. E ficando presa, né, Érica? Que você se sente presa. Se você não pode comer o que você gosta, você vai numa festa, você você pensa que você precisa se privar. Você está em festa de família, a vida social tem que manter. E aí você começa a se privar e você sente o quê? Vai se sentir pesada, vai se sentir presa. Então esse é o segundo ponto que já começa a te desafiar e começa a te colocar para baixo, né? Aí vem o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Você acaba naquela mesmice. Você acha que fazer dieta é comer sem sabor, é comer comida sem graça. E você começa a juntar esses 3 pontos e você começa a se sentir muito pesado e começa, então, a achar que você não é capaz. Entendeu? E aí, onde as pessoas começam, então, se afundando. Fala, poxa, eu não estou tendo resultado. Por quê? Porque ela só vai ficar pensando na balança. Porque quando a gente vai num processo de emagrecimento, a maioria das pessoas começa a olhar no problema. E a gente não pode olhar no problema. Você precisa de qualquer coisa em sua vida que você vai fazer, você não olha no problema. Tem um problema? Ok, o problema está lá, então eu vou buscar a solução, vou olhar dentro da solução. E a pessoa já começa o processo do emagrecimento olhando nos problemas. Ah, não estou tendo resultado, a minha alimentação é muito privada, eu não gosto de comer isso, não gosto de comer aquilo, tá sempre a mesmice, já enjoei desse tipo de alimento, já enjoei dessa comida. Então, ou seja, você está olhando dentro do problema e não na solução, entende? Então a gente tem que fazer uma nova estratégia, encarar isso de uma forma diferente. E é engraçado que você está falando sobre você não olhar para o problema. Ontem eu fiz uma postagem que era justamente falando sobre o quadro, né? E era justamente que eu falava que as pessoas deveriam focar no alvo e esquecer os obstáculos. É a mesma coisa que você está falando, os problemas são só obstáculos. Então, se a gente não ficar pensando no obstáculo e pensar qual é o objetivo, a gente consegue focar, né? E a gente consegue chegar lá. Com certeza. Olha, a Maristela disse, ó, no primeiro lockdown eu consegui, né, perder um pouquinho e tal, e depois no segundo lockdown eu perdi o foco. Então é isso que eu tô tentando, né, dizer. É muito comum, é muito, muito comum. Não é só eu, não é só você, não é só a Maristela, não é... A maioria das pessoas perdem o foco, e isso é normal a gente perder o foco. Mas como eu estou dizendo, nós começamos um processo de emagrecimento com esses 3 pontos, né? Que, achando que você está sem resultado, fazendo um excesso de dieta restritivas que não há necessidade. E aí você acaba, né, comendo aquele mesmo tipo de alimento, você não faz uma troca de dietas, você não faz uma troca de alimentos, e aí você acaba caindo naquela mesmice. Quem gosta da mesmice? Ninguém, né? A gente acaba abandonando o barco, né? Mas é engraçado esse negócio da mesmice, porque outro dia eu estava vendo um play do mercado, né, ele falando que a depressão eram 2 coisas. Era a falta de novidade, né, e a falta de desafio. E aí eu trazendo para essa questão do emagrecimento, mas emagrecer é um desafio. Por que a gente não consegue, né? Assim, a maioria das pessoas, né? E aí a gente é uma coisa a se pensar, né? É algo a se pensar. Mas é assim, Érica, a questão é que nós pensamos, assim, nós já começamos a fazer um processo de emagrecimento de uma forma meio que psicologicamente fora do normal. Primeira coisa a gente fala, eu quero perder tantos quilos. Primeira coisa, ninguém quer perder nada, ninguém gosta de perder. A palavra perder, se você olhar dentro da bioquímica, quando você usa a palavra eu preciso perder 20 quilos, automaticamente você vai liberar umas químicas no seu cérebro negativa, tá? De melancolia. Por quê? Porque você já usou aquela palavra perder, você já está começando com aquela negatividade desde o princípio. Então, vamos, de hoje em diante, meninas, esquece a palavra perder, eliminar, tá? Porque esses quilinhos a mais não é seu, então você não vai perder ele.
Você não tem que perder nada que não é seu. Você vai eliminar. Senão você acha, né? Já pensou que você perde, aí leva uma topada na frente, aí você acha os quilos de novo, né? Então, Exato. assim, vamos Então, eliminar eliminar. definitivamente, Então, né? quando você começar esse processo, fala, olha, primeira coisa, você precisa se amar do jeitinho que você tá hoje, porque quem ama se cuida, tá? Independente de tudo, as pessoas imaginam, eu preciso emagrecer para ficar saudável. Você precisa ficar saudável, daí você consegue emagrecer. Quando você tá saudável, você se ama, e aí sim você se cuida, aí você começa já com o processo todo, com um processo mais positivo, entendeu? Eliminou essa palavra de perder, eliminou essa palavra, eu preciso emagrecer para ficar saudável, isso não é verdade, tá? Eu trabalho com atletas, trabalho com mamães, trabalho com crianças, trabalho com pessoas que têm formato de corpo diferente, umas são mais cheinhas, outras são mais magrinhas, e outras são totalmente definidas no padrão da sociedade, e essas pessoas totalmente definidas, muitas vezes estão muito menos nutritivas, estão muito menos desnutridas do que uma pessoa que está mais gordinha ou mais magrinha. Você está entendendo? Então, essa questão de eu tenho que emagrecer para ficar saudável, não é por aí. Vamos pensar, eu preciso ficar saudável. Ficar saudável é você dormir bem, você se alimentar, você, né, se movimentar de uma forma que você sente prazer. Se você gosta de nadar, vai fazer natação. Se você não gosta de academia, não tem problema. Você gosta de fazer caminhada, vai fazer caminhada. Você não gosta de ficar fazendo muito exercício, mas gosta de dança, vamos dançar, entendeu? Então, é você fazer um todo, olhar dentro de um todo de uma forma positiva, e aí, então, você começar esse processo do emagrecimento. Porque se você começa assim, eu quero perder 20 quilos, eu preciso perder 20 quilos. E aí você não está olhando nas soluções da sua vida, você está olhando naquele problema. Eu tenho 20 quilos, eu quero perder. Já começou negativo, né, com essa palavra perder. E aí você foca só naquele 20 quilos. E aí você foca naquele resultado, né? Aí aquele resultado, você quer um resultado rápido, tá? E aí esse resultado rápido, ele não acontece. Se ele acontece, ele não é saudável. Ou o processo de emagrecimento, ele tem que ser lento, né? Para ser duradouro, para ser saudável, ele precisa ser lento. Então começa por aí. Quando você acha que não está tendo falta de resultado, é porque você está olhando só no problema e olhando só na balança, tá? É porque normalmente as pessoas, elas não respeitam os processos, né? Eu vejo que todo mundo quer as coisas para ontem. Para ontem. E aí, engraçado, eu tava fazendo a análise dos vídeos e tal, que agora eu tô esse negócio de youtuber, então tô vendo assim. Então as pessoas não ficam mais que 7 minutos nos vídeos. Então então assim, elas levam a vida delas em todas as áreas. Então elas querem as coisas para ontem. Então elas não querem respeitar o processo, elas não querem passar mais tempo, né? E é engraçado que todo mundo quer resultado rápido, mas ninguém quer fazer o que precisa ser feito, né? Então, vamos, né, para a gente começar a seguir esse processo, né, que você acabou de mencionar, ao invés de ficar pensando só nesse resultado rápido, né, é você começar a olhar de uma forma diferente, te ver de uma forma diferente, porque a balança, ela oscila, a balança não é o nosso resultado, né? A balança é apenas um número, o nosso resultado é o que nós enxergamos dentro e fora de nós mesmas, independente de peso, de cor, de altura, de raça, isso não existe. Então a gente bota essa pressão na gente, por quê? Porque a sociedade colocou essa pressão. Só que hoje nós temos informações, hoje a internet está aí, hoje tem pessoas que tá colocando essa pressão em você, mas tem pessoas que tá lá falando, peraí, não é assim. Né? Você tem saúde, você tem suas pernas que conseguem te levar para lá e para cá. Tem pessoas que estão de cadeira de rodas, entendeu? Tem pessoas que estão com o corpo perfeito e tá lá com a cadeira de roda, né? Perfeito dentro do padrão da sociedade. Então é você começar a se olhar e se amar e começar a entender. Falar, peraí, se tem alguma coisa que eu quero mudar, o que eu preciso mudar, eu vou mudar. Mas qual é a solução para isso? Não ficar pensando só nesse resultado ali do momento. Por quê? Porque de repente a balança, ela oscila. Você tá naquela dieta, digamos assim, aí você essa semana fez tudo certinho que tá lá e você eliminou 1 quilo. A semana que vem você continuou com o mesmo processo, seguiu tudo certinho e você, de repente, aumentou 300 gramas. E esse resultado, então, na balança já te dá uma viravolta. Como assim? Eu segui Um desânimo. certinho.
Mas é engraçado, Elisete, que às vezes as pessoas, a gente tá falando sobre a comparação, mas, por exemplo, eu tô acima do peso, mas se você for ver meus exames, tá tudo normal. Colesterol, a questão dos glicerídeos, da insulina, de todas as questões bioquímicas, elas estão legais, né? É E aí, esse às vezes, ponto. você tem uma pessoa magra, né? Eu lembro que quando eu era muito magra, meus exames eram todos alterados e eu era magra, né? Mas Exatamente. não tinha saúde, mas não tinha saúde. E é engraçado essa questão da estrutura, né? Algumas pessoas têm uma estrutura que são um pouco mais cheinhas, né? E tem outras pessoas que a estrutura dela, né, genética, elas são mais magrinhas. Então a gente tem que respeitar essa questão do nosso nascer, né? Do nosso Você, DNA, do que a gente com foi criado. certeza, nós precisamos muito focar e entender que cada pessoa age de forma diferente, que cada metabolismo, que cada genética, que cada um tem o seu biotipo. Então a gente às vezes se compara demais, às vezes a gente se cobra demais, entendeu? Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que, né, que deixar e não se cuidar, e não é isso. É você entender, é você se conhecer. Tá? A maioria das pessoas, quando digo eu sou nutricionista, elas fazem um link direto com o peso dela. E eu falo, gente, não é assim, já foi assim. A ciência já provou que a nutricionista ela tem tudo a ver, muito mais com os nutrientes do seu corpo, né? Quão nutrida você tá, e muito menos com o seu peso. É óbvio que a gente está aqui para dar suporte, mas um suporte positivo, um suporte que você vai te amar. A partir do momento que você se amar, você começa a se cuidar, porque quem ama, cuida, né? Como eu já disse. Então, vamos lá, para focar bem, a gente precisa ser saudável para emagrecer. Né? Esse é um dos principais pontos. E aí, pensando nesses 3 pontos que faz a gente cair nesse desânimo e perder o foco, por que que isso acontece? Porque a gente começou com 3 principais erros, sabe? Normalmente as pessoas começam um processo de emagrecimento com 3 principais erros, que eu vou passar ele aqui para você, que a maioria das pessoas começa. E quais são esses 3 principais erros que normalmente as pessoas começam sem perceber, sabe? Então você começa um processo de emagrecimento e de repente você já começa com uma data para terminar. A dieta não tem data para terminar, gente. Dieta, a palavra dieta, se você olhar no dicionário, a dieta é o que você come todos os dias da sua vida toda. Essa é a sua dieta, tá? Então, a pessoa começa já com a dieta com a data para terminar. Eu preciso eliminar 20 quilos e vai lá, eu vou fazer uma dieta de 3 meses. No seu subconsciente, você já entendeu que você vai seguir aquilo ali por 3 meses. E você já... Não adianta que dali você não vai passar. Mesmo que você não atingiu aquela meta que você queria, você não vai passar, porque o seu subconsciente já aceitou que eram 3 meses. Então, primeiro ponto, não ter data para terminar. Dieta é você falar, eu vou emagrecer, eu vou entrar no processo de emagrecimento, de vida saudável, e a minha dieta vai ser essa a vida toda. Você tem que fazer algo que você consegue manter a vida inteira. Não adianta você fazer uma dieta que você consegue manter só 3 meses, que não vai funcionar. Você vai ficar com aquele efeito ioiô. Você vai, de repente, até atingir aquele peso que você queria chegar. E aí você volta a comer normalmente, da forma que você estava anterior. E aí vai voltar tudo de novo. E isso não faz bem para ninguém. Então, primeiro ponto, não tem data para terminar, tá? É uma alimentação saudável para a vida toda. O segundo ponto, que as pessoas erram bastante também, é você começar uma dieta achando que você vai depender da sua força de vontade. Isso aí é algo assim incrível que a pessoa fala, nossa, eu tô com uma determinação, tô com muita força de vontade. Gente, isso acontece pra gente todos os dias. Você tem força de vontade, a força de vontade vai embora. Isso em tudo. Tem dia que você não quer fazer o almoço, tem dia que você não quer limpar a casa. Tá? Tem dia que você não quer ir trabalhar. Você fala, poxa vida, nossa, eu não tô com vontade nenhuma de trabalhar hoje. Então, a força de vontade, gente, ela acaba. Ela não é duradoura. Então, comece pensando assim, estratégias, ao invés de pensar na sua força de vontade. Você tem que já começar com estratégias e planejamento, tá? Sabendo quando a minha força de vontade acabar ou diminuir, quais são as estratégias que eu vou usar? Qual é o planejamento que eu tenho para que eu consiga manter esse desânimo?
tá? Então não vai focando só porque você está com essa força de vontade hoje, agora, achar que isso vai te manter a vida toda, não vai, em estado nenhum da nossa vida. Eu estava na faculdade, estava apaixonada pelo curso, entrei assim, e chegou num certo ponto, metade do meu segundo ano, que eu estava assim, a força de vontade tinha ido embora. Se eu não tivesse estratégias e planejamento certinho, eu teria abandonado o meu curso que eu amava, algo que eu queria fazer, que eu estava gostando. Imagina você fazer uma dieta que, de repente, você não pegou uma nutricionista que te ajude de uma forma correta, esteja fazendo uma restrição muito forte, esteja comendo alimentos que você não gosta, abandonou tudo que você gosta. Quanto tempo que você acha que você vai conseguir ficar dentro dessa prisão? Vai chegar uma hora que você vai, né, acabar desistindo. E aí o terceiro ponto seria a pessoa começar uma dieta sem entender a razão, o porquê da mente dela estar comendo, por que ela de repente saiu fora de um certo padrão que, né, era o certo para o biotipo dela, para a altura, para a idade. Qual foi o motivo que fez ela ganhar aquele peso? Você precisa entender a sua mente, quais são os gatilhos, né? Então, seria a razão da mente. O terceiro, a razão da mente, tá? Por quê? Porque cada pessoa que tenha né, que acabou ganhando um certo peso, tem uma razão por trás disso, tá? Pode ser uma razão emocional, pode ser uma razão física, pode ser uma razão psicológica, uma razão familiar. Então, tem esse gatilho. Qual é o gatilho? Se fosse para eu perguntar para você, por exemplo, ou para alguém, qual seria o gatilho que você acha que puxou você a, né, se desestabilizar um pouquinho a sua alimentação balanceada? E muitas No pessoas, meu caso, se fosse para você responder isso, você responderia? Qual seria? Você saberia responder? eu saberia, porque assim, tem a ver também com a questão da quebra como você estava falando, que o segundo ponto seria você ter uma estratégia em planejamento. Então, assim, a minha vida ela era planejada, né? Então, tinha as estratégias da dieta, na verdade, não é dieta, né? São mudanças alimentares. Então, eu tive esse rompimento para a mudança alimentar, então tinha organização. Então, segunda eu comia isso, terça eu comia aquilo, tal, tudo organizado, né? E aí, quando veio essa mudança, né, essa pandemia, a gente começou a ficar em casa, confinado, e aí não fez isso que você está falando, a questão não mudou a estratégia, não mudou o planejamento, e aí não conseguia aplicar aquele planejamento, aquela estratégia inicial. E aí, o que acontece? Meio que relaxou. Então, começou antigamente, eu fazia só 3 refeições, aí eu passei a fazer 5, e aí a quantidade era restrita, né? E aí começou aquela quantidade livre. Então, assim, tudo isso é justamente o que você está no ponto 2, a falta do planejamento e a estratégia. É falta. Só voltando aqui, a Cibele falou: olha, eu fiz meus exames e estava com um pouco de anemia, e eu sou gordinha. Então, você está vendo que como a gente estava voltando lá atrás, a questão do seu biotipo, do que, né, não significa que você está magra demais, você está com, né, com algum problema de saúde, ou você está gordinha demais. Eu não tenho problema nenhum em falar da palavra gordinha, eu acho que isso foi muito estigmatizado nas pessoas. O meu esposo é gordinho, eu tenho o maior orgulho dele, sabe? Eu amo ele, eu sou nutricionista, e eu sofro muitas agressões por isso, sabe? As pessoas falam, como que ela é nutricionista e o marido é gordo? E aí? Você sabe qual é o motivo dele estar gordo? Tem um motivo por trás, entendeu? Tem um motivo hormonal, tem um motivo de saúde. Então, gente, por favor, não vão achar que quem tá gordinho tá com algum problema, porque muitas vezes não é nem necessário, né? Não é necessariamente isso. Muitas vezes a pessoa tá lá com o corpo perfeito, né? Com o padrão da sociedade, não tá. Óbvio, se você tem a oportunidade de te planejar, fazer esses 3 pontinhos, né? Identificar que você não vai fazer uma dieta de 30 dias, de 12 semanas ou 6 meses, que você vai fazer uma dieta saudável a vida toda. Você criar estratégias para os seus planejamentos, né? Para a sua força de vontade. Quando isso acontecer, que a força de vontade vai embora, e você ter essa estratégia, e você entender a sua mente, o porquê
que está gerando essa falta de balanço aí, né, na tua composição corporal. E aí sim você fala, bom, eu entendo tudo isso e eu gostaria de chegar a esse peso, ótimo, você precisa fazer isso, porque é algo que você entendeu, é algo que você quer. Por quê? Porque você já se amou daquele jeito, você já entendeu daquele jeito, e aí você vai procurar fazer isso. Por isso eu estou aqui, para ajudar essas pessoas. Só que eu não quero, assim, que as pessoas achem que isso é algo forçado, que você tem que ser assim, que ninguém vai te amar dessa forma. Eu, dentro do padrão da sociedade, eu estou abaixo do peso. Sempre fui. Tive 3 gravidezes, Érica. Nunca consegui manter um peso assim, que seria saudável dentro do padrão da sociedade. Só que isso não me faz ser menos que você ou ser mais que você. Isso não me faz amar o meu marido porque ele é gordinho. E não faz O ele meu também é. e não faz ele deixar de me amar porque eu sou magrinha. Você tá entendendo? Então, a gente tem uma visão aberta, uma mente aberta. O mundo tá aberto. Até as passarelas, hoje em dia, já abriu espaço para plus size. E para as pessoas mais magrinhas, para as pessoas mais baixinhas. E, você tá entendendo? O mundo é uma diversidade. E as pessoas precisam entender isso. Que não tem aquele padrão. Então, Eu fui até convidada já para desfilar. Eu falei, não, eu quero, não quero não, obrigada. E é engraçado, Elisete, que você está falando, que diz assim, o ditado, né? Não sei se você se lembra, já está tanto tempo fora do Brasil, que santo de casa não faz milagre, né? isso tem mesmo. Mas é verdade, às vezes a gente pensa assim, não é que de repente não faz o milagre, é que de repente você ouvir de uma pessoa de fora, talvez, né, você ouve de uma forma diferente, né? É igual os nossos filhos, de repente nossos filhos ouvir de nós, você pode repetir, 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 aí a professora fala uma vez só, eles já obedecem. Então você ouvir a mesma palavra, as mesmas informações, as mesmas orientações por alguém de fora, você acaba absorvendo isso, né? Você soa diferente, de uma forma assim, soa diferente. Então, eu acho que é daí que vem essa palavra, santo de casa não faz milagre, né? Eu acho que faz sentido, porém, eu acho que não é uma realidade. Eu acredito que a gente consegue sim, né, ajudar a nossa família. Se você, né, tem um marido, tem um esposo, tem uma filha, um filho, ou alguém que queira, que tenha vontade, ou que precise, ou que sente essa necessidade de fazer essa mudança, a gente consegue sim, com certeza. Com amor consegue tudo, né? Principalmente dentro de casa. Mas focando lá no nosso ponto, de novo, então esses 3 pontos que eu disse para você, né? Que são os principais. Recapitulando, como você falou, primeiro é não colocar data, né? É isso que você. É o prazo. Porque Não aí ter prazo. a sua mente acaba criando um gatilho, né? Você O precisa segundo, entender que é uma vida, que é para a vida toda, que não é uma dieta, é uma alimentação saudável que você vai carregar para a vida toda. o segundo erro tem a ver com quando acabar a força de vontade, você ter estratégias e um planejamento, Isso. né? Não esperar, E a não terceira, esperar, não esperar acabar. Ou seja, quando você começar esse processo de emagrecimento, você não vai ficar, né, deixar de ficar pensando que é só que é a sua força de vontade. Não, você tem que falar, bom, eu tô com força de vontade agora, neste momento, mas eu preciso estar consciente que essa força de vontade, em algum momento, ela vai diminuir ou vai acabar. Qual é a estratégia? De que forma eu vou lidar? Então, você vai ter que criar essas estratégias aí. e o terceiro ponto tem a ver com o seu porquê, né? Quando você tem esse porquê muito forte, você acaba não desistindo das coisas, né? Isso. Você começa a entender, né, a razão, o porquê que a sua mente te traz aquilo, qual é o gatilho que faz você, né, sair fora do foco, que faz você se alimentar de uma forma diferente, que faz você comer uma alimentação, ter uma alimentação, digamos, desbalanceada. Entendeu? É o casamento, é o trabalho, é o filho. Então você começa a entender. Tem pessoas que eu trabalho e elas não entendiam. E o gatilho delas era chegar em casa. Ela chegava em casa, ela ia para a cozinha, diretamente para a cozinha, já virou automático, ela nem percebia, o gatilho era a cozinha. Chegava em casa, ela ia para a cozinha, fazia um sanduíche, pegava um pacote de biscoitos, comia. Aí subia para tomar banho e voltava. E aí, quando você come muito açúcar, come coisas muito gordurosas também, né? Sem a preparação, você vai ter uma oscilação de insulina. Então, quando ela tomava banho, ela tinha aquela oscilação, a insulina muito alta, porque tinha comido muito biscoito.
Até que tomou banho e tudo, a insulina ela cai muito rápido, porque a açúcar, ela dirige muito rápido no seu corpo. Ela te dá uma energia rápida e rapidamente cai. Quando ela chegava na cozinha, já estava com aquela fome, novamente comia aquele monte. Então, ela não entendia que o gatilho era a cozinha. Eu falei, então, a partir de hoje, o que nós vamos fazer? O gatilho é a cozinha. Então, você chega, passa direto da cozinha, vai direto para o banheiro. Aí a pessoa, em 3 dias, ela disse que completamente esqueceu sobre os biscoitos. Ela chegava em casa do trabalho e subia direto, ia para o banheiro tomar banho. Até que ela tomava banho, ela voltava e daí ela já se alimentava, né? Uma alimentação balanceada. Só com isso, ela diminuiu 400 calorias, só ali, em meia hora que ela chegava em casa. Todos os dias ela comia em média 350, 400 calorias com sanduíche gordo e com os biscoitinhos. Não que você precisa se privar. O processo de emagrecimento, a gente não tem não é restrição, é seleção. É você selecionar o que você vai comer. E aí ela começou a selecionar e não restringir. Ela tem vontade de comer biscoitinho, então come um biscoitinho como se fosse o dessert, como se fosse a sobremesa depois do jantar. Então ela continua comendo biscoitinhos. Por que que eu faço isso? Porque eu acredito, Érica, se você está com algum problema, tá? Digamos assim, vamos fazer uma analogia de uma bicicleta quando você é criança. Eu te dou uma bicicleta, tá? Eu tenho um filho pequeno e dou uma bicicleta. Eu vou dar a bicicleta com o quê? Com duas rodinhas, certo? Essas duas rodinhas, quando a criança balancear, essas duas rodinhas vão suportar. Então, no processo de emagrecimento, eu não tiro nada, eu vou adicionar algo, sabe? Então, eu adicionei o alimento no horário certo, eu adicionei ela ir para o banheiro, tomar o banho, mas eu não tirei o biscoito ficou lá. Se você quer comer o biscoito, coma depois do jantar, porque você vai comer menos, que você já está satisfeito, você está só sentindo aquele gostinho que você quer. E aí o que acontece? Conforme você vai se estruturando, conforme você vai ficando mais forte e aprendendo, eu vou e tiro uma rodinha, né, da bicicleta. E a bicicleta fica meio bamba, mas você já está conseguindo controlar um pouquinho. E aí, conforme você vai se habituando, vai se conhecendo, e quando você vai comendo uma alimentação mais saudável, o seu corpo, você está entregando todos os nutrientes que o seu corpo precisa, o seu organismo vai parar de pedir algo que você não necessita, tá? Você precisa de frutas, você precisa de carboidrato, de proteínas, precisa de tudo disso para sobreviver. Você não precisa do biscoitinho para sobreviver. O biscoitinho você consegue viver sem sobreviver. O teu corpo vai entender isso, entendeu? Quando você tem vontade de comer doces, principalmente, é porque está faltando algum tipo de nutriente, ou um tipo de mineral, ou um tipo de vitamina. E aí o seu corpo, o que ele quer? Ele quer algo que vai absorver muito rápido, que é algo com açúcar. Então, se você está mantendo o seu corpo com todos os nutrientes, com balanço ali, está tudo balanceado com os nutrientes, com minerais, com a proteína e o carboidrato que você necessita, você vai ter vontade de comer esses doces por lazer, mas não que é aquela necessidade porque está faltando algo, entendeu? Então, é isso que a gente tem que fazer. Ao invés de você tirar algo, você tem que colocar algo. Quando a pessoa está estabilizada, aí você vai, né? Por exemplo, você começa uma alimentação. Aí você vai, um processo de reeducação alimentar. Então, o que você vai fazer essa semana? Aí eu pergunto, como que é a sua alimentação? Às vezes eu perco o café da manhã, às vezes eu só almoço, às vezes eu não tenho tempo de almoçar e só janto. Então, peraí, vamos colocar uma estrutura aqui. Você vai ter que fazer 3 principais refeições no dia, independente do horário, mas você vai ter o teu café da manhã, o almoço e o jantar. Essas 3, você precisa disso para sobreviver. Tá? Independente do horário, cada pessoa responde diferente. Tem pessoas que gostam do café da manhã, tem pessoas que não se dá bem com o café da manhã, não tem problema. Isso aí a nutricionista vai entender qual é o seu metabolismo, como o seu organismo funciona. Só que esses 3 você vai ter que, né, de alguma forma, você vai ter que agregar eles todos os dias por uma semana. E aí? O que a gente vai fazer? Eu vou tirar alguma coisa? Não. Você está comendo, de repente, uma comida desbalanceada? Tudo bem, vai continuar assim. Você vai focar nessas 3 refeições, tá? A gente não está tirando nada aqui. Por quê? Porque eu quero que você se estabeleça primeiro, para depois a gente começar a tirar as rodinhas da bicicleta e você conseguir caminhar sozinha. Entendeu? Aí depois, sim? Viu, Elisete? E quando você identifica que a pessoa engorda por questões emocionais, como que você trabalha isso?
Exatamente dessa forma também. Você vai descobrir quais são os gatilhos, qual é a questão emocional que está trazendo, e aí a gente vai encontrar a solução para aquele gatilho, entendeu? Uma estratégia, desculpa, não uma solução, uma estratégia. Conforme você vai praticando e aplicando aquela estratégia, aí aquela emocional vai, né, deixando de ser tão importante, né? Então, depende de cada pessoa. Por exemplo, eu tinha um cliente que a questão dele era o trabalho. Ele chegava no trabalho e ele não se dava muito bem. Não é que não se dava, ele, né? A Não forma que o gostava, não patrão. estava feliz. Em palavras certas, ele não gostava do trabalho. E a gente foi tentando, chegou uma hora que nós falamos, gente, o problema realmente emocional é quando você chega no trabalho e quando o seu patrão está lá. Tem como você tirar o patrão do emprego? Não. Mas tem como você procurar um outro emprego. Não adianta, gente. Quando tem problemas emocionais, você precisa remover esses problemas emocionais. Não vai deixar do emprego hoje, mas vamos começar, porque até então ele não cogitava começar a fazer um outro curso, procurar um outro tipo de trabalho. E ele fez um curso novo, ele começou a descobrir que aquilo não era uma paixão, que não era algo que realmente ele trabalhava pelo dinheiro, mas não porque gostava. Voltou a estudar, trocou de emprego e mudou. Você está entendendo? Então, você olhar dentro das soluções. Se for a questão, né, familiar, você vai ter que procurar um terapeuta para ajudar. Então, a gente olha dentro dessas estratégias. E aí é onde as pessoas vão, né, conseguindo se livrar desses gatilhos. Porque o que faz você sair dessa uma alimentação balanceada sempre tem um motivo, sabe? Não é porque você não tem força de vontade, não é porque você não liga para as coisas, não é porque você não tá nem aí, que as pessoas acham, olha, né, em alguém que é gordinho e fala, ele é desleixado. Já ouvi muito essa palavra. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Dentro da ciência, isso não é verdade. Tem um problema por trás disso. Tem um gatilho que causou isso em alguém. E o nosso trabalho como nutricionista, como cientista nutricional, é olhar dentro desses gatilhos, descobrir os gatilhos. E aí, colocar essas duas rodinhas na tua bicicleta para você deixar de... Porque você está desestabilizada por alguma forma. Com essas duas rodinhas, você começa a se estabilizar. E aí, assim, a gente começa a tirar. Como eu disse, aquela semana você vai focar nos 3 alimentação. Então, a gente te deu uma estabilidade ali. E aí, na semana que vem, a gente vai olhar dentro da dieta que você come e vamos falar, então tudo bem, você está comendo muito açúcar, muito isso, eu não vou tirar nada disso, porém eu vou acrescentar nutrientes dentro desse prato. Aí você começa pelos nutrientes, pelas frutas, pelos vegetais. Será que vai sobrar muito espaço para você comer o docinho, o chocolate, o pão de queijo? Você está entendendo? Eu não tirei eles de você, mas eu acrescentei algo ali que antes você não estava usando. Tá entendendo? Como que é, né, a forma da gente fazer esse processo saudável sem tirar algo, mas sim colocando algo dentro. Elisete, me diz uma coisa, quando a pessoa sente muita fome à noite, qual é a estratégia que você usa, assim? Você coloca mais alimentos durante o dia para que quando chegue à noite ela fique mais saciada? Ou o que leva as pessoas, às vezes, a atacar a geladeira? Eu falo assim para o meu marido. Já vou, deixa eu responder aqui. Tem a Lani, ela falou, o meu corpo não pede café da manhã, né? Mais a janta. É normal, o metabolismo, ele é assim mesmo, tá? De repente, um dia eu faço outra hora a gente faz uma live só sobre isso, essa forma, né, de como o seu corpo responde. Desculpa, a sua pergunta era sobre Era isso alimentação à mesmo. noite. Como você sentir essa vontade à noite. Isso aí pode ser duas questões, sabe? Pode ser a questão emocional, que durante o dia você passa o dia todo trabalhando com a mente ocupada e você não para pensar naquele emocional que está te incomodando. E à noite, quando as coisas começam a se acalmar, você terminou o trabalho, aquele pensamento volta de novo, aquele gatilho vem. E aí aquele emocional começa a te atingir e normalmente a gente cai dentro da comida, que é normal, porque nós nascemos entendendo desde bebezinho que quando a gente chora, quando a gente está sentindo algo, a comida é o conforto. A mamãe vem com a mamadeira. É isso que nós, como seres humanos, aprendemos. Então não é uma falta da gente, não é algo errado, é algo natural. E outra questão também pode ser a questão hormonal, tá? Então, digamos assim, se você dorme em horários diferentes, de manhã, quando os raios do sol começam a aparecer, você começa a produzir, né, serotonina.
A serotonina é algo que te deixa feliz, que te dá, né, ânimo, que te deixa alegre e tal. Quando o pôr do sol vai sumindo, você para de produzir serotonina e começa a produzir melatonina, né? Que você fica meio melancólico e acaba se cansando e dormindo. Então, nós somos controlados através do universo, através do sol, do sistema. Então, quando chega a noite, como que a gente dorme à noite? Porque a gente para de produzir serotonina, aquela, né, adrenalina para e você vai começar a produzir melatonina. Se você, de repente, está com um balanço nesses dois hormônios, o balanço deles estão errados, e você então tem muita luz durante a noite, e você começa a se expor mais a televisão, computador, essas coisas assim, e aí você começa a produzir serotonina. O teu corpo entende que você precisa de energia, porque você está produzindo serotonina porque é dia, porque você está acordada. Você vai sentir essa vontade de comer. Tá entendendo? Aí o teu organismo trabalha de acordo com os seus hábitos. Por isso que nós precisamos, eu vou falar dos três pontos principais, os pilares, se der tempo. Então, você precisa dessa mudança de vida, você precisa entender dessa mudança de vida, o porquê que você está produzindo muita serotonina à noite, de repente, e aí o teu corpo entende que você está acordada, que é dia, que você precisa comer para ter energia. Aí um outro ponto, Érica, pode ser, de repente, falta de nutrientes, tá? Às vezes o teu corpo está com falta de alguns nutrientes e, de novo, como você está trabalhando o dia todo, você acaba não perdendo, não percebendo e você come, só que você não está comendo aquele alimento que tem aquele nutriente, aquele mineral ou aquela vitamina que está faltando. E aí, o que acontece? À noite, quando você para um pouquinho mais, o teu corpo fala, peraí, eu tô com falta de magnésio, por exemplo. Vontade de comer doces, chocolate, normalmente é falta de magnésio no corpo. Aí o teu corpo, o teu organismo vai te pedir um docinho. Por quê? Porque ele vai te dar uma energia rápida. Só que, de repente, esse alimento que você vai comer não tem o magnésio, que teu corpo não tem o mineral específico que está faltando no seu corpo, que está em baixa. E aí você, no outro dia, continua repetindo isso, vai ficando mais sem nutriente ainda, vai diminuindo a quantidade daquele mineral ou daquela vitamina, e aí você continua aumentando cada vez mais, entende? Por isso que é bom, quando você queira fazer um processo de emagrecimento, você fazer sim uma consulta, para você entender, sabe? Para você entender o teu metabolismo, para você entender os nutrientes do seu corpo, fazer mais ou menos um balanço, sabe? Uma análise da sua dieta para entender se você está, ou até fazer algum tipo de exames que mostram todos os nutrientes e minerais para você entender o ponto de partida, sabe? Isso é muito interessante. E como eu disse para você, na questão do emagrecimento, para a pessoa conseguir fazer o foco, né, manter esse foco, eu trabalho com 3 pilares. Eu falo os 3 M's, que é o metabolismo, tá? A gente tem que olhar no metabolismo, aí a gente tem que fazer a mente, mudança da mente, e aí mudança de hábitos. São os 3 M's, metabolismo, mente e mudança de hábitos. Entendi. Tô anotando tudo. São esses três M's que eu falo, tá? Por quê? Porque não adianta você começar uma dieta sem entender seu metabolismo. Eu vou até mostrar isso aqui rapidinho, olha. Tá vendo isso aqui? Tá vendo que tem uma bem magrinha, uma intermediária e uma mais gordinha. Você tem que entender esse metabolismo. Essa pessoa aqui, que no caso sou eu, é a endomorfo, tá? A endomorfo, ela tem um metabolismo muito rápido. Então, ela perde peso, assim, muito rápido e tem dificuldade de ganhar massa muscular, tá? Então, você tem que fazer uma dieta, uma alimentação específica para você, para o seu metabolismo. Aí você tem a mesomorfo, que tem um metabolismo intermediário, sabe? Que consegue manter ali, né? Tem facilidade para manter tanto gordura quanto peso, quanto massa muscular. Aí você tem a endomorfo, tá vendo? Que já é mais cheinha. Esse metabolismo, ele é lento, tá? Então, eu vou ter que trabalhar com esse metabolismo de uma forma diferente. A dieta alimentar que você vai passar para uma das 3 vai ser totalmente diferente, porque elas vão receber esses alimentos e vão metabolizar de uma forma diferente. Essa vai metabolizar bem mais devagar do que as outras. E ela tem facilidade
de ganho de gordura, mas também tem facilidade muscular. Entendeu? Então você vai ter que saber trabalhar com a quantidade de proteínas, porque ela tem facilidade de ganhar o músculo. Você vai saber trabalhar, você vai ter que saber trabalhar com a quantidade de carboidratos e açúcares, porque ela tem facilidade de ganhar, né, de pôr né, de juntar ali uma gordurinha, principalmente a gordura visceral, que é essa gordura, né, perto aqui da parte abdominal, na parte em cima, nos braços. Então você precisa entender o seu metabolismo. Então esse é o nosso primeiro M. E aí o segundo... Elisete, só uma pergunta aqui. A Lani está perguntando se amamentar influencia nesse metabolismo. Sim, a amamentação, na verdade, ele ajuda a acelerar o metabolismo. Ele é muito bom para o processo de emagrecimento e ele ajuda, sim, a acelerar o metabolismo. Tá? Tem mais alguma pergunta aí? Não. Ah, então, o segundo pilar é a mente. O segundo pilar é a mente. A Cibele falou, eu durmo cedo e acordo cedo a vida toda e sou gordinha. Tem que entender o seu metabolismo, né, Cibele? É normal, isso que eu tô dizendo. É a genética, gente, é o seu biotipo, se ame da forma que você é. Claro que daí você vai ter que ter alguns cuidados, assim, um pouco mais diferenciado, mas isso não interfere em você ser feliz, você ser saudável, de forma alguma. A Cibele é uma pessoa muito saudável. E o segundo pilar seria... A mente. Já anotou aí? Seria a mente. Anotei. Mente. Então, por que a mente? Por quê? Porque quando você entender o seu metabolismo, você vai começar a mudar a sua mente. Falar, poxa, então quer dizer que eu como a mesma quantidade que aquela pessoa e eu normalmente tenho um pouquinho mais de peso, mas por quê? Porque esse é o meu metabolismo. Então, a minha estratégia é não comparar com aquela pessoa. A minha estratégia é fazer uma alimentação diferenciada que vai optimizar, que vai... Esqueci a palavra em português. Que vai melhorar o meu metabolismo. Entendeu? Então, não... Otimizar? Otimizar, que isso, você fala? otimizar. Que vai otimizar o meu metabolismo. Então, você começa a mudar a sua mente aí. Aí você começa a entender que a dieta não é uma coisa que tem prazo. É uma mudança de alimento saudável que vai para a vida toda. Você começa a mudar a sua mente e entender que a dieta, ela não é restritiva, ela é seletiva. Você precisa selecionar o que você vai comer e na hora que você vai comer. Você não precisa deixar de comer o que você gosta. Porém, você seleciona a quantidade, né, a frequência e o horário que você vai comer. Entendeu? E aí, o terceiro M, o terceiro pilar, seria a mudança de hábitos. Tá? Que seria essa. Eu fico o dia inteiro sem comer e aí eu como no final do dia, eu como tudo. Fico louca e eu vou lá e como sem perceber. Aí você vai começar a mudar esses hábitos. Então, o meu hábito é, eu levanto muito tarde, vou dormir muito tarde. Então, você começa a olhar dentro desse padrão hormonal, que você não está produzindo hormônios corretos durante o dia, não está produzindo os hormônios corretos durante a noite. Você começa a mudar esses hábitos, ver aonde estão essas falhas, entendeu? E aí, de repente, você é uma pessoa talvez totalmente sedentária, e você fala, bom, então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer caminhada, eu gosto de dançar, eu gosto... Porque o exercício em si, ele não tem muito a ver com o peso, se você for entender, não com a perca de peso. Ele tem a ver com a manutenção da saúde, ele mantém o seu peso, ele mantém a sua saúde. Então, não adianta você falar, eu vou entrar numa academia para perder, ou para eliminar alguma perca de gordurinhas que eu quero. Não necessariamente, tá? O exercício, ele é 20%, de 15% a 20% tem a ver com o seu peso, com a sua composição corporal. E o alimento tem 80% a ver. Então, de 80 para 20 é uma diferença muito grande. Então, é a sua alimentação que conta mais. Então, aí você vai começar a mudar esses hábitos. Então, você vai mudar o hábito para quê? Para ficar saudável, não para você exatamente, né, eliminar peso. Caso você queira se tonificar, né, ganhar músculo, aí já é diferente. Você está indo para a academia para tonificar, para ganhar músculo, para... Você está entendendo? Esse é um processo um pouquinho diferente. É uma alimentação diferente. Então, aí vai da vontade de cada um, do desejo de cada um. E então, você começa mudando esses hábitos. Então, esses 3 M's, pessoal, são os principais para você, são os 3 pilares principais para você fazer uma dieta duradoura e um processo de emagrecimento saudável e se tornar mais leve. Elisete, eu tô assim, fiquei assim, tu viu que eu nem tive palavras, né? Assim, foi incrível a sua participação. Eu
quero agradecer, a gratidão por você ter se disponibilizado. Eu sei que a sua vida aí não deve estar sendo fácil. E ter tirado um tempinho para a gente aqui, para nos auxiliar. Tenho certeza que todo mundo que está aqui, eu quero agradecer a presença que está todo mundo aqui. Acho que aprendeu, como eu aprendi, anotei várias coisas. Ótimo. E eu acho que a gente está precisando, assim, aqui no Brasil, de mais profissionais como você, sabe? Pessoas que olham para dentro das pessoas e não ser, assim, às vezes eu vou desculpa, eu vou às vezes no nutricionista, eu me sinto um número, né? É Porque verdade? assim, ele me escuta, mas na hora de imprimir uma dieta, ele imprime uma dieta que ele já fez isso para 300 pessoas, é a Exato. mesma dieta. E como E é você viu engraçado. aqui, né, isso não vai funcionar, né? Porque cada pessoa tem seu biotipo, cada pessoa, né, reage de uma forma diferente, né? E é engraçado isso, que às vezes você falando assim, eu passo, oh, eu queria tanta nutricionista assim. Então, gente, eu convido vocês a seguirem a Elisete, ela é uma fofa, obrigada mesmo. Gente, compartilha, manda essa live para todo mundo que precisa, né? Assim como me edificou, me ajudou, tenho certeza que vai edificar e ajudar outras pessoas. E quero convidar todo mundo para estar aqui amanhã, né? Com a minha amiga maravilhosa que vai estar aqui, que é a Bruna, né? A gente vai falar sobre os cuidados de saúde, como desenvolver a autorresponsabilidade, né? De melhorar, assim, a vida como um todo. Então, a gente vai falar de várias coisas, como Bacana. vitimismo, o mediatismo, a procrastinação. Então, a gente vai falar de várias coisas. E vocês são todos meus convidados novamente. Lisete, obrigada. Deus te abençoe imensamente. Obrigada por estar aqui. Quer fazer as considerações finais? Obrigada a você pelo convite, né? Foi maravilhoso essa semana, essa jornada da saúde. Eu tive acompanhando a live ontem, foi maravilhosa. Aprendi muito também. Eu acho que é muito bacana, sabe, a gente poder compartilhar o que a gente aprende, o que a gente sabe. Principalmente eu que fiz a universidade agora, eu me formei tem 1 ano e meio só. Então, a ciência, ela inovou muito, sabe? A ciência, ela evoluiu demais. E às vezes nós ficamos com aquelas crenças antigas. Não que seja errado, não, mas tem crenças que existia na época, era válida, hoje já não é mais, porque o mundo evoluiu, a ciência evoluiu. Se você for ver, quando eu era criança, as pessoas diziam, você tem colesterol, não pode comer ovo, não pode comer manteiga. Hoje a ciência já provou que isso não é real. Se você tem colesterol, o ovo, ele contém colesterol, só que é um colesterol bom. Então, você pode comer o ovo, claro, dentro de uma frequência, né, e de uma porção correta, mas você pode. Hoje, a ciência já provou, com a tecnologia, que a manteiga é muito melhor que a margarina, sabe? A margarina é um vilão, assim, de uma forma que é assustador. A ciência já mostrou que o adoçante não é tudo que as pessoas pensam. Muitas vezes é melhor você usar o açúcar do que o adoçante. Então, não é que essas coisas eram erradas, não é que as pessoas ensinavam errado, é que conforme a ciência vai evoluindo, a tecnologia vai evoluindo, e eles fazem novos testes, né, Érica? E fazem, né, são equipamentos novos nos laboratórios, a gente consegue ver resultados diferentes, coisas que antes, né, a ciência mostrou algo e hoje já mostra algo diferente. Por quê? Porque hoje nós temos um avanço na tecnologia para poder, né, fazer esses testes mais profundos. Então, é importante a gente, né, passar essa nova ciência para a pessoa, redescobrir a nutrição. Eu falo que aqui comigo, no meu consultório, nós trabalhamos com você redescobrir a nutrição e fazer as pazes com a comida. Porque não existe a comida que é lixo, não existe a comida que é ruim. Existe a quantidade ruim, a frequência ruim, sabe? A combinação ruim. O alimento em si que você come hoje, ele não vai te fazer diferença. É o que você come todos os dias, por toda a vida, que faz a diferença. Então, se você gosta de algo, sabe, você não precisa se privar daquilo, você precisa selecionar. E hoje em dia tem versões mais saudáveis, né, Érica? Tem versões que você pode, né, se você gosta de um chocolate, tem versão mais saudável. Se você gosta de bolo, tem versão mais saudável. Então, é você selecionar isso. Peraí, deixa eu só ver. Tinha uma pergunta aqui, a Nilza, minha irmã. Ela falou, a verdade é que os gordinhos dormem tarde? Não sei se a gente... Não é verdade.
Olha, não é verdade, porém, dormir muito tarde, claro, vai mexer com o seu metabolismo, com a questão hormonal que eu expliquei da serotonina e da melatonina. E quando esses dois não estão em balanço, então você vai também mexer o balanço, o hormônio da fome, que é a grelina, e também vai desestabilizar a leptina, que é apetite. Então, isso aí vai gerar, né, um ganho de peso também. Pode ser que gere um ganho de peso, mas isso não é uma questão principal, porque a pessoa dorme tarde, ela vai ser gordinha. Não. Vai ter consequências, claro, mas não é isso. Não sei se tem mais alguma pergunta. Elisete, e é engraçado que a gente, assim, eu bolei essa jornada para a gente ter informações de qualidade, né? Porque, assim, você sabe que a internet, ela é um mundo, né? E é engraçado que as coisas são bem tendenciosas, né? Você vê informações que às vezes não são comprovadas cientificamente, às vezes. Então, assim, essa jornada é para ajudar pessoas a saírem do zero, a saírem do sedentarismo, Exato. ajudar outras pessoas, como eu, assim, como começar? Às vezes, assim, a gente sabe como começar, mas tem pessoas que não sabem. Então, eu queria agradecer novamente a sua presença e dizer que você é incrível, parabéns pelo seu trabalho. Nossa, eu fico tão orgulhosa de ver uma brasileira assim, aí em Londres, né? E mostrando que a gente pode ser o melhor profissional da área, independente da área, e convidar todo mundo amanhã para assistir a minha amiga querida Bruna Abbe. A gente vai falar de coisas mais da mente e obrigada, gente, que ficou até o final. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Obrigada. Beijo para vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Érica. E qualquer coisa, pessoal, só me entrar em contato aí através do meu Instagram. E a gente, né, te ajuda, te dá o suporte necessário. Beijo. Boa sorte amanhã. Beijo, beijo, beijo. Tá bom. Tchau, gente. Obrigada, pessoal.